Arou, Ardo, Domo, meu querido e minha querida Kohai, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo da Black Clover aqui no canal, onde irei dizer tudo que eu achei, como foi, o que eu gostei do episódio mais recente, episódio número 129, que eu diria que foi um episódio de Partial Hurts, é que você não entende, que piada boa, mas pra todo caso, vamos logo pro que interessa, que é o vídeo, a minha opinião sobre o episódio e os pontos que eu devo exaltar. Eu acho que já para começar de primeiro, a face de meio estampada do Uruk foi um ponto interessante que eu quero que vocês prestem atenção. Ele é o primeiro, digamos, que a querer enfrentar inimigos poderosos. Quanto mais poderoso, digamos, mais ele fica empolgado. E ele viu, digamos, que um inimigo mega poderoso que devastou, quebrou, acabou com o Rei de Diamond, com milhares de magos poderosos, ao ponto de serem tão poderosos quanto vice-capitães do Reino de Clover, ou até mesmo de níveis próximos ao do Yami, que nem o nosso querido Magna disse. Então, para você sentir, se um capitão desse calibre, se um mago desse nível foi derrotado por alguém do Reino de Spade e era um mago somente, Uruko sentiu um medo estampado que ele queria recuar. E isso é interessante porque de todos a gente acha comum, digamos, que eles fugirem, recuar, fazer uma estratégia, mas não para o Uruko, que iria bater de frente, que iria enfrentar o perigo. E ele sentiu medo pela primeira vez, e isso deve ser exaltado, porque mostra o nível do usuário de demônio do Reino de Spade, que é o nosso querido Zeno, que o nome eu posso dizer, mas mais informações seriam spoilers, então veja os vídeos do mangá, que lá a gente pode conversar abertamente sobre essa parte. Um dos fatos mais interessantes do episódio é a revelação da rainha e seu estado de vida. Ela tem apenas mais um ano somente de vida, devido à maldição de Medícola, ou seja, os rastros que poderam no reino de Hurt é devido apenas a uma maldição que está apenas em uma pessoa. É interessante isso porque a rainha falou de um jeito bem desligado e é algo bem confidencial, que você não poderia falar para qualquer mago que você conheceu de primeira vez. Então eu diria que sobre a rainha a gente conversa logo, mas foi interessante isso porque nesse meio tempo ela quer reunir os cavaleiros mais poderosos ao ponto de treiná-los para deixar no nível de estágio 0 ou Arcane Stage para enfrentar as principais potências. Se isso será o suficiente para acabar com o reino de Spade, a gente não sabe, terá que aguardar. Mas eu diria que o confronto lendário irá começar e esse treinamento vai ser empolgante. Posso dizer que o episódio também foi bom por proporcionar Open nova, Ending nova. A Ending é muito fofinha, a Open também, mas acredito que são alguns pontos principais do que a gente tem que abordar no vídeo. Então vamos logo falar sobre Black Clover e seu episódio mais recente, mais conhecido como o encontro, a conversa com a rainha do Reino de Hurt. Eu acredito que começo ressaltando um dos pontos mais relevantes que você deve ter centrado no vídeo, dentre vários. Começando pela aliança entre dois reinos que se tornarão uma potência mega poderosa juntos. Eu diria que a única maneira de conseguirem deter o ataque do Reino de Spade, porque foi tomado como Diamond o maior exemplo. Na verdade, o Reino de Diamond só serviu para mostrar que o Reino de Spade é muito mais poderoso, que apenas um mago é capaz de acabar com milhares de magos do nível de vice-capitão a capitão do Reino de Clover. Então, basicamente, o Diamond que entrou como uma vítima, né, porque é o único reino que poderia ser apresentado ali para ser tomado. Então, coitadinho do nosso querido Mars. Mas, para todo caso, chega a ser relevante isso, porque a gente vê que nesse momento a rainha diz, ela informa isso, os cavaleiros de Clover ficam cientes. Então é interessante porque ela diz, diferente de vocês, nós do reino de Hurt nos apropriamos dos espíritos da natureza e conseguimos a força deles emprestada, da manda da natureza. Só que ocorre que isso não será o suficiente para enfrentá-los. Então precisamos do apoio de magos com magias únicas e especiais como vocês, o Reino de Clover, que abdicaram da bênção da mana da natureza para criar magias únicas, como a magia de aço, a magia espacial, ou até casos mais raros como a magia das sombras do Capitão Yami Sukehiro dos Touros Negros, ou do próprio Rei Mago que controla a magia de tempo, Julius. Então, a gente viu que a rainha mostra a fonte de informações, o quão vasta ela pode ser por saber tudo isso, embora o Julius tenha ficado sem sua magia por grande parte do tempo, ele tenha perdido a maior parte de seu poder. Também é interessante quando ela exalta essa frase, mostra que ela sabe de muita coisa. Então eu acho interessante porque ela não controla só o reino de Hurt, ela sabe as informações em tudo que ela precisar. Eu diria que assim fica benéfico para os dois reinos, até mais para a Clover, porque ela diz, se você me conceder sua força e nos ajudarem nessa batalha para determos e até destruirmos o reino de Spade, os Akumas, e conseguirmos quebrar essa maldição aparentemente, eu irei dar qualquer informação que vocês precisarem e vocês terão um treinamento aqui em Hurt. É interessante porque o reino de Clover vai ter uma vantagem muito maior, embora a situação deles seja crítica porque eles estão exaustos, o reino está em pedaços. Eu quero que vocês tenham em mente
que o reino de Clover vai ter magos muito mais poderosos que serão treinados diretamente no outro reino. Eles terão fonte a qualquer informação que precisarem, porque a rainha disse: eu posso fornecer qualquer dado que vocês queiram. Então, aparentemente, segundo o que é dado nesse episódio, o reino de Clover vai ter muito mais vantagem, digamos que nessa aliança, do que o próprio reino de Heart. E eu quero que vocês pensem, muitos podem falar: ah, Haru, mas se eles vencerem, a rainha vai continuar viva. Pense, veja, a rainha do reino de Heart é, digamos que, o símbolo dos cidadãos. Ela vai conseguir se manter a salvo, então já é um ponto que equilibra a negociação. Só que eu quero que você pense que, por mais que seja muito importante, seja uma rainha muito carismática, mega poderosa, o reino de Clover vai ter muito mais vantagem. Digamos que modos não importariam a rainha de outro reino para eles. Então, numa negociação, informações em poder, o reino de Clover vai ter vantagens. Mas acontece que, se formos colocar o fator da rainha poder ter uma chance, uma esperança de conseguir sobreviver, já gera, digamos que, um equilíbrio na balança. Então é um fato interessante que eu deveria ressaltar. Mas mesmo assim, eu gostei da aliança. Eu acho que o fato do Marcus ter questionado o Julius se realmente é prudente ter feito isso, por conta de que os cavaleiros já estão exaustos, a confusão com os elfos foi mega complicada, o reino tá em pedaços. Ocorre que o Julius percebe tudo isso, ele fala que a rainha também sabe tudo isso, e ele diz que até pode ter sido um ponto do porquê ela ofereceu o apoio dela, porque assim os cavaleiros poderão ficar mais fortes, e ocorre que, se para enfrentar ameaças maiores eles precisam ficar mais fortes, a melhor maneira é enviando-os para outro reino. E foi interessante porque o Julius só seguiu a manipulação que a rainha construiu, porque ele pensa que é benéfico para o próprio reino dele, só que quem construiu esse esquema todo, a estratégia, foi a rainha. Então é interessante a forma como o Julius é honesto, ele concorda e diz: eu também quero estar aí, só que acontece que ele tá quase sem magia e o Marcus não vai deixar. Então é um ponto interessante, eu deveria enfatizar com vocês, porque essa aliança promete grandes conquistas ou grandes perdas, grandes emoções. Para todo caso, acredito que, tendo falado sobre o primeiro ponto, vamos para outras partes que devem ser destacadas desse episódio. Mas acredito que agora vamos falar sobre a rainha, algo que a gente já vem falando nos vídeos anteriores, mas mais uma vez eu ressalto ela porque conhecemos ela verdadeiramente, né, em pessoa, é a primeira aparição dela. Então, o nome dela se pronuncia ao menos Roropetika, como é mostrado, e eu acho que ela é bem engraçada, porque ela é imensurável, ela é poderosíssima, ela tem fonte de informações, ela consegue cuidar do reino dela com facilidade. Como foi mostrado, ela esqueceu de regar as plantas, então ela corta a conversa que estava tendo com a Asta para começar a regar, digamos que para criar uma chuva. Então é interessante porque, ao mesmo tempo que ela conversa e vê, digamos que, a tosse de uma pessoa melhorou, ela vê a planta que ela deveria molhar. Então ela é realmente poderosa. Ela consegue informações do próprio reino dela numa conversa diária, observando como consegue se aproximar e olhar, digamos que, fronteiras ou até mesmo fatos curiosos que são algo confidencial de outro reino. Então o acesso a informações que a rainha de Heart tem é vasto e é imensurável, e isso deve ser exaltado. Um ponto que eu quero ressaltar é que ela pode ser poderosa em termos, como nós observamos, mas como uma pessoa, ela é bem desligada e fofa, porque, como o Nero diz, benevolente e delicadeza são as características da rainha do reino de Heart. Então, porque a gente percebe isso conforme ela conversa, mostra, digamos que, o conhecimento dela, ao mesmo tempo ela se mostra bem desligada e não consegue manter a pose de uma pessoa da realeza. Então é engraçado porque o espírito da natureza, um dos espíritos mais sagrados dos 4 espíritos, o espírito de água, diz a maneira como ela deve se portar, só que ocorre que ela é totalmente desligada, ela não tem, digamos que, maneiras da realeza para se portar, ela fala de um jeito natural e fofo. Então eu diria que a rainha é muito legal e a gente torce para que ela consiga sobreviver. Então eu gostei dessa parte, acho muito interessante a personalidade da rainha, eu elogio a escolha da Seiyu, foi perfeito. Eu já exalto a Seiyu, a dubladora foi muito boa, porque muitas vezes a gente conhece a personalidade da personagem quando é mostrado pela voz, e quando é feito assim, o Seiyu é digno de elogios, porque foi mostrado, eu consegui sentir isso. Eu acho que foi uma escolha que combinou perfeitamente, tanto do espírito de água, como para a escolha da rainha, da Roropetika. Então parabéns para as Seiyus que foram escolhidas. Se eu não me engano, a Ayane Sakura-san foi escolhida para a Undine. Seguido da rainha, eu não me recordo de quem foi a escolhida, o nome dela, peço mil desculpas, mas quando eu lembrar, ou talvez eu coloque aqui no vídeo, ou no próximo, daí a gente conversa sobre o nome, qual foi a Seiyu escolhida. Mas para todo caso, talvez eu coloque aqui na tela qual é o nome da Seiyu. Mas para todo caso, parabéns, porque são muito talentosas e fizeram um ótimo trabalho dedicado, digamos que, conseguindo dar a personalidade da personagem através da voz, mostrando isso.
Então, acredito que assim, eu falo da rainha, o fato mais interessante, seja mostrado pelo episódio, seja pelo ponto técnico da voz dela. Então, assim, praticamente eu já falo tudo que eu queria, assim, da rainha do reino de Heart. Agora acredito que vamos para outra parte interessante do episódio. Vamos falar sobre a Open e a Ending. Vamos falar sobre a Open e a Ending, os temas musicais apresentados. Mas eu quero que você tenha em mente que provavelmente deve ter tido um vídeo sobre isso no canal ainda, que será postado talvez. Então, eu só quero você deixar ciente disso, que aqui eu vou ser bem breve e rápido, porque a gente vai conversar ainda sobre isso em outro momento. Então vamos logo. O que eu posso ressaltar? A abertura minha favorita no momento atual, embora a gente sempre saiba que quando estreia uma abertura nova e ela é muito boa, a gente já considera a nossa favorita, mas eu posso dizer que em termos de qualidade, talvez ela entre para a top 5, digamos que das Best Opens de Black Clover. Eu não posso dizer que ela é a melhor, porque eu ainda acho que a Haruka Midai é a Haruka Midai, então pode ser que ela seja a terceira melhor abertura de Black Clover. Não posso dizer que é a segunda, ela fica entre terceira e quarta. Eu acho que um fato interessante que eu devo abordar sobre essa abertura é que ela não tem spoilers, e eu acho meio triste isso, porque eu gosto da abertura quando ela tem spoilers, porque já cria uma hype, como por exemplo quando introduziram a Duery na Valkyrie Ford. Eu acho que foi uma jogada bem estratégica, por mais que fosse spoiler, era um spoiler para dar hype. E ocorre que esse arco não terá spoilers, porque será um arco novo, digamos que será um arco criado que tem ligação com o mangá, é um arco canônico, mais uma vez eu enfatizo isso, supervisão do Tabata Sensei, só que ocorre que é um arco que não vai ter, digamos que, muita ligação assim, porque ele não pode dar informações sobre a fase que vai mostrar do mangá, que é o time skip, né, que é após. Então, como eles vão focar antes do time skip no treinamento, eles não podem colocar imagens muito chamativas. Ou seja, a única imagem interessante ali que eu posso ressaltar seria a espada do Asta em outro tamanho, que é um ponto que você pode prestar atenção. Mas eu posso dizer que é uma abertura que talvez agrade muitas pessoas por não terem spoilers. É uma abertura que é o arco do treinamento, né, onde vai mostrar mais da ligação dos reinos de Clover e Heart. A gente vê vários personagens já conhecidos, então tem meus elogios. Agora partindo para End. O novo de Black Clover, ele é alvo de elogios porque ele entra como um dos meus favoritos. Não posso dizer que é o melhor, porque a Ending de Black Clover, que é a melhor, vocês já sabem qual é na minha opinião. Então eu posso dizer que ela entra como a terceira ou a quinta melhor Ending de Black Clover. Eu elogio a forma como foi feita, porque é o foco em todas as Best Girls, nas wives, nas personagens femininas de Black Clover. Eu gostei disso porque a gente vê, digamos, que a Noelle e a Mimosa numa conversa. A gente vê, digamos que, as Capitãs Mágicas, a gente vê no final a união de todos os Cavaleiros Mágicos e no final o chip principal, a Noelle conversando com Asta. Então eu diria que eu gostei da forma como foi conduzida, meio que Slice of Life do Black Clover na Ending. Então é muito bonitinha e entra como uma das minhas favoritas. Em comparação com a Ending passada, eu não posso dizer que ela é melhor, mas posso dizer que ela é tão boa quanto. Para todo caso, acredito que aqui está minha breve opinião sobre a Open e a Ending Black Clover, que a gente vai conversar ainda em outro vídeo. Mas agora vamos voltando ao episódio, falar sobre as ordens de Yami para esses 6 meses. Finalmente chegamos no final do episódio, meus queridos Kohais, e a gente vê a revelação, né, o início do treinamento irá começar. Porque foi mostrado, desses 6 meses, vocês estão dispensados para treinarem aonde vocês quiserem. Se juntem com quem vocês quiserem, vão para outros esquadrões, para outros reinos, mas fiquem poderosos ao ponto de, quando voltar, serem fortes o suficiente para acabar com os usuários de demônio. Foi essa a única ordem do Yami. Como eu já disse várias vezes, superem seus limites, Genkai o Koero. Então foi interessante as ordens do nosso querido Capitão Mágico, todo mundo faz Hai, e tipo assim, ordem acaba, se conclui o episódio com todos motivados a ficarem mais fortes, para que nos 6 meses eles possam ajudar a rainha do reino de Heart e assim quebrem a maldição da Megícula e tudo se resolva, ao menos nessa parte, são aos demônios, aos Akumas e sobre as maldições em seus companheiros. Sem dúvidas, ótimo episódio para Black Clover. Eu acho que a hype foi criada e está sendo saciada, porque eu quero que vocês tenham em mente, eu já sabia sobre o anúncio da Opening da Ending dentre alguns dias atrás, porque eu já acompanho as informações sobre Black Clover, então é comum que eu já tenha criado uma hype antes da hora. E acontece que foi saciada, porque Black Clover continua sendo o único shonen de qualidade a proporcionar uma Open muito boa, seguida, e uma Ending de qualidade também. Então, Black Clover Sasuga-desu continua sendo espetacular. Para todo caso, eu posso ser honesto e devo dizer que em termos do episódio, teve informações relevantes
ele foi muito bom, ele cria uma hype para o próximo arco, que é o arco do treinamento, é o arco do time skip, onde a gente verá, digamos que a evolução dos personagens. Então eu diria que também é um fato que deve ser exaltado, foi legal tudo que eles informaram. Eu vou ser honesto, eu fiquei bem interessado e gostei do fato de terem falado que o Asta está no Arcane Stage junto da Nero, por conta de que eles foram amaldiçoados pelo Akuma, então ocorre que eles têm esse patamar, eles não estão no estágio 0, estágio 1, por conta dessa maldição e pelo poder que eles adquiriram. Para a Nero foi informado, digamos que as qualidades, que ela entraria no estágio 6, só que pelo fato de ter pego a maldição e a transformação, ela consegue ficar no Arcane Stage. Só que para o Asta, como ele não tem magia alguma, ele adquiriu a anti-marrom, e assim ele fica no Arcane Stage. Isso é um fato interessante porque mostra que o Arcane Stage são os magos que podem enfrentar, digamos que, os usuários de Spade. E o mais interessante é que a rainha diz o estágio de cada um, e por mais que eles sejam fortes, eles não são poderosos ainda para lutar, por mais que sejam colocados como Arcane Stage. Então, por isso, eles precisarão de um treinamento. E eu acho que vai ser bem legal isso, porque a gente vai ver uma ligação com o outro reino. É algo que talvez a gente já tivesse curiosidade faz tempo, desde arcos anteriores Black Clover, quando que eles vão abordar isso. Então vai ser bem interessante a forma como o Asta vai, digamos, estar em outro reino, morando, vivendo, treinando lá, como seus companheiros. Um fato notável é que também mostra que os magos que seriam capazes de entrar numa luta, por mais que não sejam poderosos o suficiente, ainda são os Arcane Stage, Nero e Asta, junto do Rei Mago em seu auge e do Yami, porque eles são únicos, eles já são considerados devido às suas magias. Então é interessante porque foi exaltado isso no episódio. Eles podem não vencer a luta, mas eles podem entrar porque eles já têm técnicas e já estão em outro patamar diferente dos demais. Por mais que eles estejam nesse patamar, eles ainda devem treinar para que realmente eles consigam aguentar uma luta desde o começo até o final e possam sobreviver ao mínimo. Então eu diria que foi ressaltado isso agora no vídeo, foi um fato bem interessante do episódio, eu deveria conversar com vocês, eu acho que é interessante ressaltar isso em torno do protagonista e da sua companheira. A gente viu que a Noelle está no estágio 1, ela basicamente daqui a pouco chega no estágio 0 ou até mesmo no Arcane Stage, então vai ser interessante isso conforme for mostrado, porque se você for ver, os touros negros todos têm uma magia peculiar. Já dei a dica, agora basta você descobrir o que eu quero dizer. Então eu acredito que praticamente tendo abordado quase tudo que eu queria falar com vocês, meus queridos corrais, eu exalto mais uma vez. A rainha é muito desligada, o fato dela ter falado da maldição mostra o quão ingênua ela pode ser, mas fofa ao mesmo tempo. Eu diria que ter visto a motivação dos touros negros foi interessante, porque foi devido à fala da Noelle, que todos arrumaram coragem, porque em 6 meses ficar do nível de um vice-capitão não será fácil. A Nero mandou a real, só que eles não conseguiram acreditar. E ter visto a Noelle, que não está nesse nível ainda, treinar para chegar nesse nível foi interessante. Afinal, eu acho que de todos, ela que tem o desejo de vingança, ela quer destruir a Megícula pelo que ocorreu com sua Okasa. A gente viu que assim não terá mais a maldição e ela poderá falar com o Nozero, né, sobre a mãe deles. Então foi interessante isso. Eu diria que o Fígaro foi a parte mais engraçada, porque a gente não sabe sobre qual maldição ele vai tentar quebrar e ficar mais forte. Mas a gente viu que ele está dando o seu máximo já e foi muito engraçada a cena dele achando a rainha linda, mas quebrando a sua cara. E posso dizer também que outro fato interessante foi ver o Asta, né? Porque o Uruko, ele tipo, arruma coragem, ele vê que não pode pensar no quão poderoso é o inimigo, ele tem que ficar mais forte para ajudar seu amigo a não ser morto. E o Asta pensa, que amigo? E depois que ele liga, que ele precisa destruir a Megícula e pegar provas para que ele seja mostrado como inocente. Ele foi a pessoa que esqueceu de tudo isso, é o responsável sobre tudo isso. Então foi muito engraçado essa parte em torno do Asta. Pronto, no caso, vemos que o Yami libera todos, agora cada um vai seguir o rumo para ficar mais forte, e acredito que assim, praticamente, eu exalto tudo que eu queria falar com vocês, meus queridos corrais, que é importante desse episódio, e assim a gente vai para aquela pergunta clássica, Haru-senpai, o que podemos esperar para o próximo episódio de Black Clover? Para o próximo episódio de Black Clover, eu crio curiosidade, ansiedade e hype, por conta de que a gente vai ver um arco totalmente novo, um arco que vai se basear nos 6 meses de treinamento. Então a gente vai ver também muito da figura do reino de Clover, a situação atual, o reino, os destroços, as pessoas, os cavaleiros. A gente vai ver o Rei Mago, a sua posição, ele vai fazer um disfarce, o que vai acontecer? A gente verá novos esquadrões serem formados, veremos capitães novos, veremos vice-capitães novos para os esquadrões que já foram apresentados. Então ocorre que os arcos anteriores já mostraram atitudes de alguns capitães que poderia ser, digamos que justo, a mudança de posição deles, mas para todo caso a gente deverá esperar. O que eu posso dizer é que eu tô com muita hype, eu quero ver muito do porquê o Asta vai estar junto nessa reunião, qual vai ser a presença da figura dele, ele deveria estar treinando do reino de Hurt. Então eu tô muito ansioso porque ao mesmo tempo que vai mostrar a figura do reino de Clover, vai mostrar, digamos que talvez
onde cada membro está, digamos que Sora, Vanessa, Gordon. A gente vai ver o reino de Hurt também, quem foi pra lá, Noero, Neri, Mimosa, entre vários outros, e quem sabe até eles podem apresentar um pouco do Yolo, mas a gente vai ter que esperar isso pra ver realmente. Eu posso dizer que é uma das coisas que eu espero para o próximo episódio, mas tem uma coisa a gente já sabe que é certeza: assistindo, lendo, próximo capítulo, episódio, a gente conversa. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora, a gente se vê no próximo vídeo da Black Clover Mata, né?